Eu tô postando uns trechos desse podcast aí, porque eles estão crescendo muito no coletivo. São boas oportunidades para nós conhecermos muitos deles, que estão desdobrando lá no coletivo, né, estrelas, e para muitos deles conhecerem a gente também. Então você pode estar mandando os vídeos da escola para qualquer pessoa, seja próxima a ele ou que veja ele. Esses meninos estão crescendo muito, estão entrevistando muita gente, e é curioso o perfil deles, se você analisar. E eles são bem malucos, né? Se você olhar de perto. Bom, olhando de perto ninguém é normal, mas eles são bem doidinhos. São bem luciferianos, tem um perfil. O Monark até acredita em Deus, tá? Os dois acreditam em Deus. Em um dos vídeos vai mostrar eles falando isso. Nesse trecho aqui tem uma menina aí, comediante, que vai falar umas coisas interessantes sobre a Bíblia, sobre os hebreus, mas eu quero corrigir o que ela fala no final lá sobre o... Corrigir e fazer um comentário sobre o que ela vai falar no final, sobre o estrangeiro que ela diz que o cara recebe lá em Juízes, na verdade é Gênesis 19, é Ló que recebe anjos, não são estrangeiros, são anjos. Mas é que ela relata ali de uma forma muito superficial e fica um relato chocante, né? Ela até faz uma piada, quem escreveu a Bíblia foi o Tarantino, porque você vai lá e lê em Gênesis 19, a história realmente é chocante, parece que foi o Tarantino que escreveu, mas tem um motivo. Nós da Escola de Lúcifer podemos fazer uma interpretação muito mais madura disso tudo. E eu vou fazer alguns comentários aqui sobre isso, né? Resumidamente, mas só vai entender quem for da escola. Primeiro que são anjos, não é um estrangeiro. Então o cara tinha um compromisso muito maior do que moral, ético, de qualquer coisa nesse sentido. Eram anjos de Deus. Eles tinham um compromisso de alma, existencial, maior do que tudo que um simples pessoa que está lá no YouTube, um comediante, sei lá, que nasceu agora nesse mundo caótico, poderia imaginar, né, conceber. Quem é da escola de Lúcifer, principalmente quem tem mais proximidade aqui, já está mais próximo disso, porque está retornando, está vivenciando isso. Virou filosofia, virou um ouvir falar, né? Virou lenda. Mas a gente que está aqui está vivendo isso na prática. Então, sim, a gente tem autoridade para falar disso, sobre isso. Então, o que acontece? Ele recebeu os anjos ali na casa dele e ele foi provado por Deus. E Deus fazia isso o tempo todo. Se você ler Juízes, que a moça aí, ela acha que essa passagem é em Juízes. Se você ler Juízes, onde conta a história de Sansão, se não me engano, mas tem várias outras histórias, você vê que o povo era muito conectado com Deus. Conversava com Deus toda hora e Deus dava instruções. As coisas eram daquele jeito, né? Quem já viu os vídeos do Bob explicou isso várias vezes. Porque Yahvé era daquele jeito, porque Deus é real e é daquele jeito, né? A imagem do Pai. E muitas vezes o povo de Israel desagradava ele e ele punia e testava, como testou o Jó, né? Muito mais do que o Ló. Mas o Ló também passou por uma aprovação muito grande. Os anjos ele recebeu os anjos em sua casa e o pessoal da cidade era Sodoma. Vale lembrar também que não era uma cidade qualquer, era Sodoma, que é uma cidade muito famosa na Bíblia e não só na Bíblia, no mundo, pelo relato que tem na Bíblia, justamente, que é muito metafórico, né, vamos dizer assim, muito simbólico para a compreensão filosófica até da humanidade, digamos assim, Sodoma. Então não era por acaso, né, nada por acaso. Deus está claramente escrevendo alguma coisa ali de importância atemporal. Não é só um relato de atrocidade, vamos dizer assim. Então ele recebe os anjos, os caras de Sodoma querem pegar o anjo, querem sodomizar os anjos. E ele é um dos caras das 12 tribos. Agora essas pessoas vão entender o que são as 12 tribos, o que é o povo escolhido de Deus. A maioria deles nem acredita em Deus. A menina lá diz que é budista. E explica lá, é uma visão até interessante, né? Bem um momento quem é da escola conhece, tem lugar para você aqui. Mas a verdade é o que é. Todas as cores, todas as direções convergem no mesmo ponto. A verdade é a verdade. Você pode ser budista, pode ser pode ser uma das quatro casas. Mas a verdade é o que é. E é interessante como as pessoas passam muito perto. Por isso que eu vou compartilhar os vídeos desses meninos aí. Tem muita gente que está vendo muita coisa da verdade, mas falta convergir no ponto principal. Falta as lacunas, né? Nosso trabalho também é muito disso. Vocês têm que ajudar a fazer. Então aí os caras querem pegar os anjos para sodomizar os anjos e ele para não entregar os anjos, óbvio, ele faz parte das 12 tribos do povo escolhido de Deus. Se ele fizer isso, ele tá fora. Deus vai castigar ele muito mais do que simplesmente perder uma filha. Aí ele manda a filha. E os caras estupram a filha dele, matam ela e ela aparece morta no outro dia. Aí o que ele faz com isso? Vai reclamar com Deus? Ele poderia, se fosse qualquer outra pessoa, reclamaria. Mas ele, como uma consciência no momento certo já, para ser provado por Deus, testado por Deus, fez o que de melhor ele podia fazer naquele momento. Né? As pessoas não entendem Deus, elas acham que Deus é
a um patrão, a um pai, sei lá, alguém que você vai lá cobrar as coisas. Cara, a palavra deveria dizer tudo. Deus é soberano, supremo. A gente não consegue compreender o que ele vê, o que ele quer. E muitas vezes ele te dá um peso para você segurar, você não tem o que fazer, sabe? Você tem que segurar. Você tem que ajudar ele. Esse aqui é o mais sinistro sobre Deus, que as pessoas não entendem. Eles acham que ele só vem a faceta de Deus que te segura, que te põe no colo. Tem um menino aí, vocês vão ver um dos episódios, ele falando de Deus, do podcast aí, o Igor, o outro que não é o Monark. Ele deixou de acreditar em Deus uma época na vida dele porque ele sofreu demais e Deus não ajudou. Tá vendo? Se Deus não fizer tudo certinho, eu não acredito mais. Às vezes Deus precisa que você ajude ele. A coisa é muito mais séria do que se pensa. E quem é da escola sabe o peso que é entender essa realidade, acordar para essa realidade. Então o Ló passou por isso. Ele ia fazer o quê? Ele ia dar os anjos de Deus? Ele deu a filha. Aí a filha morreu, o que ele fez? Ele cortou a filha em 12 pedaços e dividiu para as 12 tribos. Agora, como que as pessoas do teatro vão entender uma coisa dessa? Eles acham que a Bíblia foi escrita por Tarantino. É um filme de terror. Mas ele fez isso para dividir o peso. Porque as 12 tribos são os 12 povos escolhidos por Deus. Então, ele dividiu a filha sem o menor prazer em fazer isso. Mas ele sentiu que era a coisa mais sábia, né? Porque simbolicamente, metaforicamente, vai dividir o peso da culpa, da desgraça, do lamento, da tristeza entre as 12 tribos. Porque Deus existe nessas 12 tribos. E eram anjos de Deus. Tudo aquilo aconteceu por causa dos anjos de Deus. Então, para que Deus se mantesse vivo, a coerência se mantesse coerente, eles precisavam dividir esse peso. Senão, não seria o que é. Se você acha que foi Ló que pensou nisso, é Deus agindo através de cada um. Deus manifestando a coerência, a verdade, no corpo, no tecido da humanidade. E essa sabedoria, ela é viva. Está na Bíblia. Está dentro de cada um de nós. Quem é da escola consegue dar graças a Deus de joelho por não estar no lugar de Ló. Que ele já passou. Segurando esse momento. Terrível. E não só Ló, mas cada uma das 11 outras tribos, né, das 12 tribos que receberam pedaços de um cadáver em casa. Contando a história certinho. Caramba, olha o que o Ló segurou lá. Sabe, só quem vive a verdade, tete a tete, vis-a-vis, né, como se diz, para conseguir entender uma coisa dessa. Então é claro que a maioria não entende, fica bugado. Mas esses meninos aí é curioso, porque eles querem entender. Eles são, principalmente o Monark. Você vê que ele é muito inteligente, ele é humilde, e se você gosta deles, tenta levar a verdade para eles. É isso que a gente deve fazer, né? Com todo mundo que a gente acha que merece. É Deus dentro de cada um de nós, chamando, convidando, né? Exortando para que a gente se una e volte a viver essa realidade. Volte a ser companhia para Deus. E não espectadores, ou pior do que isso. Zumbis alienados, pior do que animais. Robôs perdidos no limbo. Monstros, como diz o Paulo Cogos em um vídeo desses aí, que eu vou postar também. A multidão, né? É um monstro de 1000 olhos. Ele não tem consciência. Ele é pura fúria. É uma besta. A gente precisa voltar a ser humano. E a essência do humano é a conexão com Deus. É o racional, o discernimento, a lógica e a emoção equilibradas. O julgamento, a justiça, a verdade, a coerência. É o que todo mundo busca, é o que todo mundo quer. A gente está cada vez mais próximo agora. A sensação da coerência está no ar. Ela está nas ECs, nas energias conscienciais. Você ouve esses meninos, eles querem a coerência. Todo mundo que vai lá, eles querem. Todo mundo não assisto todos. Mas a maioria dos que eu assisti estão lá, eles querem. O podcast, nem o nome não tem nada a ver, né? É flow. Mas eles chamam, porque o flow já é isso. O fluxo é a coerência. E você vê que convida a coerência. Então eles estão rompendo paradigmas, quebrando tabu. É um momento importante. É interessante dar uma atenção. Fiquem com Deus dos planos. Assistam os vídeos aí. Eu vou postar, depois desse, eu vou postar um do Cogos e um deles falando sobre Deus. Eu gosto de acreditar em algo, realmente. Pra mim, a questão de acreditar é muito mais prática do que realmente eu sei a resposta. Tá ligado? Sim. É só prático mesmo. É só questão de qual que é a melhor
mentalidade pra eu ter, pra viver minha vida. Eu acho muito... Eu acho que no fundo os caras que vão pra Igreja Universal e o caralho, eles acabam chegando nessa mesma conclusão aí. Só que de uma maneira menos refinada, talvez. Tipo, eles não perceberam... A Igreja Universal é coach, cara. Eles são coach. Eles são coach desde sempre. Eles usam métodos de hipnose que são maravilhosos pra conseguir fazer as pessoas acreditarem em certas coisas. E é bom que isso aconteça, né? É bom. O ruim é a roubalheira toda que é feita em cima disso. E os direitos que eles metem em bancada evangélica e tudo mais no nosso rabo, sendo que a gente não faz parte dessa religião, mas tem que abraçar, né? Concordo. Né? Por isso que vem o pessoal cristão falar, faz piada de Maomé. Eu falo, cadê a bancada Maomé de muçulmana me enchendo o saco, proibindo minhas coisas? Cadê os feriados? Cadê eu aprendendo sobre Maomé na escola? Não tem. Então por que eu vou fazer piada de uma coisa que eu não sei do que é? Eu sei exatamente Jesus Cristo. Eu conheço a Bíblia. Aliás, para você não ter uma religião, você acaba tendo conflitos na vida a vida toda, assim, né? Você precisa estudar, né? Eu já estudei muito a Bíblia, eu gosto de muita coisa do Evangelho. Adoro muito. Mas eu não tenho religião. Eu gosto muito do budismo. Eu gosto também, bastante do budismo. Bastante. Parece ser uma parada... Caminho do meio, né? Que significa. Então eu gosto dessa coisa do caminho do meio. Eu gosto da... Parece uma coisa bem desenvolvimento da espiritualidade. Porque eu não sinto isso tanto no catolicismo, o desenvolvimento da espiritualidade. Eu sinto mais o desenvolvimento da moralidade. Sei. Mas eu acho que o budismo ele tem uma pegada de desenvolver você meditar, de você estar conectado com a vida. Conectado com o presente. Porque a vida é agora, é isso. Não existe futuro, não existe passado, existe agora. Tudo o resto é ilusão. Eu queria estudar um pouco sobre o budismo. Então, o budismo é basicamente isso. O desapego, tudo morre, tudo vai embora. Né? Mas não é uma forma de fatalista, né? É uma forma de... É o que é, na real. Né? É o que é. Tipo, há 5 minutos atrás não existe mais, acabou. E os 5 minutos à frente daqui também não existe ainda. Existe as consequências dele, né? Existe agora. Existe você ter plena atenção do que você está fazendo agora. Isso eu comprei. Isso eu falo, não, a verdade é essa. Eu gosto disso, eu gosto do budismo. Eu acho Mas o cristianismo também, a parte de Jesus é maravilhosa. Né? Sim. Você falou do Velho Testamento, eu acho que o Velho Testamento ele tem muitas coisas legais, bem no comecinho, só que a interpretação ela é totalmente filosófica e abstrata. Sim, e a galera exatamente. não entende essa porra. Eu tava fazendo antes da pandemia um texto sobre isso, que eu tava falando, porque a galera muito moderna da esquerda e tal, né? A Bíblia é homofóbica, a Bíblia é não sei o quê. Só que as pessoas não entendem. Aquilo foi escrito pros hebreus há mais de 2000 anos atrás, tá ligado? Ali, precisava que aquele povo sobrevivesse. Como é que vai fazer aquele povo sobreviver? Você vai comer carne de porco. Mano, você não vai comer porco. Não tem geladeira aqui, não tem porra nenhuma. Você vai morrer comendo essa merda. Vai ser gay. Não, não vai ser gay. Não tem saneamento básico aqui. Ninguém consegue fazer a porra de uma chuca. Vocês não vão ser gay. O amor de vocês é lindo, mas o cu do Zaqueu tá imundo. Eu nunca tinha pensado por esse ponto. É interessante. Né? Porque você vai ter raiva dele, sendo que aquilo fez todo sentido naquela época. Por isso que exatamente por isso é um absurdo você querer me julgar pelo que eu escrevi há 10 anos atrás, entendeu? Já foi. A única coisa que você pode julgar é você de 10 anos atrás, pensamento. Se continuar nessa, Deus vai ser cancelado. Pois né? Falta pouco, né? Falta pouco. Com tanta coisa que tá escrito ali, se tivesse alguém tweetando, já teria sido cancelado. Claro. Nossa! E eu já conheço... Nossa, ler Juízes da Bíblia, mano. Então, imagina tweetar de vez em quando uns versículos. Sem falar que é um versículo. É uma boa ideia. Eu já pensei nisso. Sem falar que é um versículo. Só tuita aquela parada ali, numa linguagem de hoje... Que os caras não se ligam que aquilo ali tá na Bíblia. Juízes, por exemplo... Não, tem aquela história do cara que foi chamado de careca, você falando do cabelo. O cara foi chamado de careca na Bíblia, e aí pulando as crianças, aí surgiram 2 ursas e destroçaram todas as crianças, assim... Ele chamou por Deus e Deus mandou as ursas. Não pode chamar os outros de careca, né? É uma ofensa divina. Calvo, sobe calvo. É assim na Bíblia. Caralho, e tem essa história na Bíblia. Dessa história aí. Tem essa história na Bíblia, cara. Não, tem essa história medonha. Os caras que chegou um estrangeiro na casa, né? Entrou com a mulher dele, com a concubina, os caras na cidade. Quem é esse estrangeiro? Manda ele pra fora. Aí ele preferiu mandar a concubina dele pra fora. Aí eles estupraram ela e deixaram ela desfalecida no dia seguinte. Ele catou ela e cortou em 12 partes e mandou pras 12 tribos de Judá. Tem na Bíblia, Juízes, acho que é Juízes 29.
What the fuck? Eu preciso interpretar muito isso pra entender um sentido que faz sentido. Tem um meme maravilhoso que fala, quem escreveu a Bíblia? Tarantino. Mas a parte de Jesus, cara, amar o próximo como a si mesmo e tudo mais. Pois é, nunca vi nenhum pastor. Não só isso, o Eclesiastes, padre. aquela parte que fala sobre vaidade das vaidades, que tudo no mundo Mas é eu acho que vaidade. até no Velho Testamento tem umas questões Tem umas filosóficas coisas da hora. fodas, Que não Salomão. que não tem a ver com comportamento. Parte ver de com Caim, tem a ver com a parte do que é ser um ser Sabedoria humano. milenar, cara. Tipo isso. Não tem. Sabe que eu acredito que a Bíblia ela foi tipo uma construção do... Eles pegaram histórias que na época já rodavam e aí eles colocaram num novo branding e venderam pra... O absurdo é as pessoas ainda tratarem a Bíblia como algo que você tem que usar exatamente igual hoje em dia. E não dá pra você usar igual hoje em dia. É outro mundo. Com certeza. Seu filho tinha que ser na vara porque não tinha uma pedagoga pra dizer como é que você fazia antes. O único jeito que estava funcionando até então era com vara pra educar o filho, né? Levar isso Tinha ao pé da escravo, letra. Levar ao pé da letra, e mais a igreja que está fazendo essa, como é que chama hoje em dia? A renovação. Esqueci o nome do negócio que Não faz sei, aí. pior que eu tô por fora. As pentecostais, assim, as de demônio Confesso no corpo. que não sou muito ligado. Essas de demônio no corpo, elas estão pegando o que interessa do Velho Testamento e... Manipulando para ganho próprio. Para ganho próprio, né? Não é à toa que Bolsonaro usa tanta bandeira de Israel. É essa, né? É para conquistar os evangélicos. A gente é muito sortudo. A gente é muito sortudo mesmo. Vamos só parar esse momento aqui pra agradecer a Deus, de certa forma, por a gente ter essa oportunidade. E os amigos da Exit Lag também. Valeu, amigos da Exit Lag. Eu voltei a acreditar em Deus. Teve um tempo que eu não acreditava. Sério? Que época é essa? A época que eu morei em França. Sério? Eu sempre fui muito católico. Antes do YouTube. E eu fui pra França, morei lá 10 meses, mano, em Issoudun. Issoudun, ele fica a 200 km de Paris, para o pessoal se localizar. E eu fui pra lá, mano, meu padrinho de casamento, ele falou, porra, vamos pra lá, Veno. Não me chamar de Veno que eu não tinha canal, mas enfim. Que tu vai trabalhar comigo, não sei o que. Eu falei, porra, eu vou colocar um gessozinho na parede, o caralho. Caralho, mano. Fui pra lá trabalhar em bricks, tijolo, tá ligado? Me fudia todo. Aí teve um dia que caiu uma escora assim no meu olho e abriu o meu olho todinho, assim. E eu tava trabalhando na obra, cortando o brick, aquele pote de tijolo voando e entrando ali dentro. Falei, mano, tem que ir no hospital, vai no hospital, caralho. Bota, junta assim a pele e passa aquela fita isolante. Isolante! Caralho! Isolante. E eu lembro que nesse tempo, eu morei 10 meses lá, mano. Todo dia, eu sempre rezei na vida toda, mas nesse dia eu falei, porra, meu Deus, me ajuda, mano, a melhorar no caralho. E Deus nunca me escutava. Cada dia era um dia pior do que o outro, um dia pior do que o outro, um dia pior do que o outro. Falei, porra, não vou rezar mais porra nenhuma, não acredito, não existe nada nesse mundo que vai me ajudar, velho. Vai tomar no cu. E parei de acreditar em Deus. Eu juro, mano, eu parei de acreditar em Deus. Cara. Por causa, me fudi tanto que eu não acreditei mais. Mas aí veio o YouTube e depois eu falei, caralho, depois que eu parei de rezar, começou a melhorar minha vida, comecei a ganhar dinheiro, começou a render frutos. Começou a andar com os relógios maneiros. Eu andei, já tem 10 anos que eu ando com essa porra, esse relógio tem 10 anos. E eu falei, porra, só foi eu parar de rezar pro negócio dar certo. Eu era burro. É sério. E eu vejo que hoje em dia eu acredito muito em Deus, eu vejo, porra, não é só foi eu parar de rezar pro negócio dar certo. Eu acho, na minha concepção, que eu acreditei tanto, mano, ali naquela parada, que alguma coisa certa aconteceu na minha vida por obra dele, tá ligado? Cara, não existe nenhum pastor na face da terra que fala mais de Deus do que o Monark. Não tem, cara. Todas as conversas, né, não, Janzão? Eu acredito. Todas as conversas que a gente tem aqui, cara, é por isso que Deus existe, caralho. Mas eu acho que sim, mano, porque depois eu penso, falei, porra, eu rezei tanto naquela época, depois parei de rezar, não funcionou porque eu parei de rezar, não foi pela... tudo que aconteceu ali teve um propósito, eu tinha que passar por aquilo pra depois vir o que aconteceu na minha vida. Sim, eu agradeço muito a Deus. Eu acredito que Deus nunca dá sem tirar e nunca tira sem dar. Exato, eu acho que eu tinha que passar por aquilo na minha vida. Sim. Eu acredito muito. Cara, é meio bregue, tá ligado? Falar que acredita em Deus hoje em dia, que todo mundo é cult, todo mundo é safo, 2020... É maneiro ser ateu. Nós estamos no futuro, tá ligado? Mas, mano, a vida é punk, cara. A vida é pesada, velho. Você vai... Um dia a tua lógica não vai ser o suficiente pra te conduzir, tá ligado? Aí tu vai falar, mano, eu preciso acreditar em algo. Ou eu acredito que algo não existe, foda-se, ou eu acredito que algo existe, foda-se. Eu acho que é muito difícil, assim, é porque a pessoa
que diz que é ateu, que não acredita em absolutamente nada, eu acredito em pouco. Mas eu não... Para eu viver tranquilo a minha vida, eu tenho que acreditar que isso aqui não é o fim, sabe? Porque você viver acreditando que isso aqui é o fim não é uma coisa fácil. A maioria das pessoas que falam que acreditam que isso aqui é o fim não realmente acha, não sabe? internalizam não sabe de verdade. Ninguém sabe de verdade, sabe? Não tem como disputar que talvez exista algo divino, né? É muito complicado, é muito difícil você simplesmente, assim, aceitar a aleatoriedade. Cara, pode ser aleatório, mas pode ser que não. E se não, cara, assim, a gente acabou, assim, a humanidade, se você colocar em perspectiva, acabou, se a gente fosse levar em consideração que só a humanidade é inteligente, acabou de existir uma raça inteligente no universo. A gente não entende porra nenhuma. Tá ligado? A gente não sabe o que tá rolando, essa é a verdade. A gente não entende nada. A gente não sabe nem o que tem no fundo do oceano, caralho. A gente não sabe nada. Então, assim, como é que eu vou entrar nessa de não existe isso, não existe aquilo, não sei o que, baseado no que eu observo, que é tipo um pentelho? Conhece muito mais da Lua do que do fundo do oceano. Tá ligado? Né? Então são as paradas assim que são. Assim, eu não faço ideia do que vai acontecer. Não faço ideia se existe Deus ou não. Mas, assim, pra mim, do jeito que eu enxergo, é muito mais provável que exista Deus do que não existir nenhum Deus. Sabe qual é? Até por conta de tudo que aconteceu na minha vida. É muito difícil acreditar que isso é só aleatório, tá ligado? Eu prefiro acreditar que não é. Prefiro acreditar que tem uma paradinha ali que guia, eu acho. Prefiro, né? Essa é a palavra. Eu prefiro. Eu também prefiro. Mas eu não tenho certeza. Ninguém tem, né? O famoso agnóstico. Tem que ser aquele negócio, né? Eu acredito muito. Tem que ser muito arrogante pra você achar que você tem esse tipo certeza, de resposta, exato. entende? Ninguém tem, cara. Tipo, você virar, não existe nada. Que é um negócio, porque, assim, teve uma fase da minha vida que eu achava filosofia uma baboseira. Jovem dinâmico, né? Até eu ir atrás e entender filosofia como uma ciência, né? E aí eu falando, o que é filosofia? Filosofia é o estudo do pensamento, basicamente, né? E aquele negócio, tudo que você pensa hoje, essa coisa de você tem que pensar você mesmo, não. O que você pensa, alguém pensou antes. E escreveu e botou lá. E se você não entender de onde que veio isso, você não entendeu nada, sabe? Você não entendeu nada. Tudo que todo mundo pensa hoje, alguém já pensou antes de você. A humanidade tem 200 mil anos de existência, né? E a gente não pode ser arrogante o suficiente para achar que a gente tem alguma resposta de alguma coisa. O jovem é muito arrogante, né, cara? Esse trecho aí do Paulo Cogos, ele é interessante porque tem um momento que ele fala sobre o rei, né? E eles estão tendo uma discussão ali sobre democracia e tal. É interessante, a gente tem vídeos do Bob falando sobre isso também, né? Eu não sei se já está disponível, mas eu editei alguns, vai sair. Mas alguns já saíram, esquerda, direita, né? Democracia, nacionalismo, libertarianismo, não, liberalismo e etc. Sobre ser governado pela massa, né? Ou ser governado por um só, pelo rei ou pela aristocracia e etc. Eles têm ali algumas visões interessantes. O monarca... É interessante que o Cogos é cristão, né? E o monarca não é necessariamente cristão. Mas eles têm visões ali quase, até certo ponto, parecidas com relação a Deus, a unidade, né? A totalidade. Mas, infelizmente, tem argumentos bem interessantes ali. A parte que fala do rei é interessante. Mas... É até um paradoxo, né? Porque o Cogos diz que prefere ser governado por um rei. Porque se algo der errado, ele pode matar o rei. É uma visão interessante, não deixa ele estar errado. É mais um motivo, tá aí mais um motivo, né? Pro cara ateu, lógico, binário, de querer ter um rei, né? Se der alguma coisa errada, você mata o rei, reclama com o rei. Agora, no abstrato, né? A massa governando, você vai reclamar com quem? Assiste ali, é interessante, mas o final acaba de um jeito ruim. O Paulo Cogos está tentando defender um negócio que não faz sentido. Ele dá uns argumentos que não tem sentido. Sobre querendo defender o capital, que o capitalismo funciona, que administra tudo, que ninguém vai ficar sem emprego, sem dinheiro, que vai dar tudo certo, colorido. Não faz o menor sentido o que ele está falando. E o episódio acaba do nada. Mas serve de reflexão para você estar por dentro aí dos assuntos que a galera está falando, aumentar o repertório de vocês, de vocabulário, de argumentos, de ideias, para poder participar cada vez mais. Porque faz muitos anos que está acontecendo isso e está acontecendo cada vez mais, está convergindo. E muitos de vocês fazem parte disso. E cedo ou tarde tem que começar a atuar dentro disso. Sim. Interessante. Deixa eu introduzir a ideia de democracia direta aqui na mesa. Vai você... Porque, ó... Meu ponto é... Na democracia representativa...
existe a questão da representatividade, ou seja, você delega... Você cria o Romário, o você delega o poder que emana da sua individualidade para outra pessoa te representar. Se a democracia direta fosse implementada, você tira o middleman da jogada. E você começa a pôr na mão do cidadão o peso íntegro da sua decisão. Ou seja, o voto dele vai valer exatamente... o voto dele vai estar completamente sob controle do indivíduo. Ou seja, a parte que compete a ele da sociedade, o poder decisório vai estar 100% garantido a ele. Essa é a minha ideia de democracia direta, que talvez funcione melhor do que a democracia representativa que a gente vive atualmente. Porque divide a capacidade de tomar decisões entre um maior grupo de pessoas. E quando você tem um grupo muito grande de seres humanos tendo que tomar uma decisão em algo específico, eu acredito que essa quantidade de seres humanos melhora a qualidade decisória deles, porque é como se você estivesse pegando um problema muito complexo e distribuindo ele para vários computadores individualmente analisarem, e aí você tem, na soma da intuição desses computadores, você tem provavelmente a resposta mais correta para ser seguida. Eu discordo, não podia discordar mais. Por quê? A democracia é ruim. Direta ou indireta. Por que ela é ruim? Porque ela é, como dizia o Mencken, a crença na sabedoria coletiva da ignorância individual. Agora, quando a democracia é indireta, existe algum tipo de obstáculo ao cumprimento desse desmando. Então, para mim é aterrorizante a ideia de ter a minha vida regulada por uma multidão. Se a minha vida for regulada por um rei, eu posso matar o rei. Eu posso ter o povo como cúmplice. Falar, o rei está nos oprimindo. Agora, quando você vai tirando esses passos intermediários e deixa a população decidir diretamente, você vai reclamar para quem? Você perdeu até o apoio do povo contra a tirania, porque agora a tirania é o povo. Seria muito pior. Você poderia fazer campanhas para mudar a opinião pública, caso você quisesse ir numa direção ou não, né? Pra que isso? É o que acontece hoje em dia, Mas né? eu não quero. Eu não quero ter que convencer os outros de que eu tenho meus direitos. Não convencer o outro que você tem os seus direitos, mas convencer para qual é a direção que vai a sociedade. Porque, querendo ou não, existe um agregado de coisas que a gente produz que não tem... Tipo, a sociedade produz fartura. E essa fartura vai tipo, esses recursos extras que a gente tem que alocar em algum lugar. A gente não pode deixar eles parados. Você tá sendo um anarcocomunista. Anarcocomunista? É, porque a democracia direta é o anarcocomunismo. Comunista. Porque a sua ideia é tirar o governante e deixar o povo decidir tudo diretamente. Essa é exatamente esse é um anarcocomunista. Esse é exatamente o modelo anarcocomunista. Entendi. É exatamente a maneira como os comunistas pregam que funcionaria uma sociedade pós-Estado. Ou como eles tentam mais ou menos emular em Cuba. Cuba funciona como uma democracia direta nas decisões municipais, exceto pelo fato de que tem o Fidel Castro mandando em tudo. O que desagradável. Agora, exceto pelo fato que é uma ditadura. Então, mas se você tira... graças a Deus não tem mais Fidel Castro, nem Raul Castro. Mas o fato é que existe uma coisa pior do que Fidel Castro, que é a democracia. Mas e como que a gente faz um ditador, por pior que ele seja, ele ainda pode ter algum apelo humanitário dentro dele. Ele pode ter alguma empatia. Agora, a multidão é um monstro frio, de 1000 olhos. Ela não tem empatia com ninguém. Eu prefiro ter a minha vida na mão da decisão de um ditador psicopata do que na mão da turba. Porque a turba, ela não tem moralidade. Será que não? Não, ela substituiu a moralidade pelo número. Ela é o que é de pior. Por isso que aquela ideia de quando Jesus Cristo fala atire a primeira pedra quem nunca pecou na adúltera, aquela ideia é antidemocrática. Jesus odeia a democracia. Que Jesus fala, para de ser democrata, os seus desgraçados, em vez de apedrejar a adúltera em grupo, para pensar no seu pecado individual. Aí você sai do grupo, eu sou um pecador, o que eu tô fazendo no meio desses caras? Não vou apedrejar a adúltera. A democracia é o contrário. Nós somos o povo, nós somos a virtude por definição. Não tem Deus, não tem bem, tem a vontade da massa. Meu Deus, eu prefiro um ditador. Entendi. Mas e como a gente faz, então, pra... Porque eu acho que a gente precisaria de um sistema que nos ajudasse a negociar entre a sociedade, entre as pessoas dentro da sociedade. Porque, querendo ou não, a gente vive... Tem um muito bom.
Qual? O sistema de preço capitalista. Do mercado. Poxa, outro dia eu fui na padaria e você acredita que eu tava com fome, o padeiro produziu um pão, e eu falei, pô, eu preciso desse pão. Aí eu falei, padeiro, me dá o pão. Ele falou, olha, eu não posso te dar, mas você tem um negócio aí que eu gosto, que é dinheiro. E aí eu acabei entrando num acordo com ele, acabei dando dinheiro, ele acabou me dando o pão, saiu tudo bem. É isso. Mas, por exemplo, vou te dar uma situação. Lá nos Estados Unidos tem 4 milhões de trabalhadores que trabalham com caminhão. Eles dirigem caminhão. É o trabalho deles. Eles ganham a vida assim. Só que o mercado ele vai automatizar esse trabalho daqui a alguns anos. Ou seja, você vai ter um robô que ele não tem que dormir, não tem que comer, não tem que descansar. Ou seja, ele vai ser muito mais eficiente que um trabalhador humano. E ele vai dirigir, vai chegar em qualquer lugar, ele nunca vai bater o carro, ele não vai nunca sofrer uma multa. Bom. Só que a gente tem 4 milhões de pessoas que a única coisa que eles sabem fazer é dirigir um caminhão. E eles gastaram uma grana comprando esse caminhão. E, assim, esse emprego ele vai simplesmente sumir. O mercado tá dizendo para esse cara que o valor dele é 0 agora. O valor dele era X, porque antigamente a gente não tinha tecnologia de automação de caminhão. E a partir do momento que ela é implementada, o valor do caminhoneiro cai para 0. Porque ele não tem mais necessidade. Ou seja, o mercado vai empurrar esse cara pra morte. Pra morte? Porque ele não tem como mais ganhar dinheiro, porque ele era piloto de caminhão. Você quer que ele aprenda a codificar, a virar programador? Você acha que um piloto de caminhão vai virar programador? Eu não acho. Eu acho que ele há muito mais chance dele se acabar na bebida e bater na mulher do que virar um programador. Tá ligado? Aí eu fico pensando, o mercado ele pode ser bem cruel nas questões sociais às vezes, e tá certo. Porque pra mim vale muito mais a pena eu ter um caminhão automático que eu não tenho que pagar seguro de vida, do que ter um humano. Mas esse humano existe. E é um problema que a sociedade tem que lidar. E eu acho que é por isso que eu acho que só o mercado não basta. Isso não é um problema. Você parou pra pensar no que vai acontecer? Hoje a sociedade gasta recursos enormes pagando um trabalho. Não é o valor do caminhoneiro que vai pra 0. É o valor de um trabalho que não precisa mais ser feito porque tem uma máquina que faça. Isso é muito bom. Bom pra sociedade em geral, mas porque horrível pro caminhoneiro. Não, os recursos vão ser economizados. Vão ser reinvestidos em novos produtos, em novas demandas, em novos empregos. Então o caminhoneiro vai ter um emprego que vai pagar mais, a produtividade de toda a economia vai aumentar, e ele vai ter outro emprego. Não precisa ser um emprego de programador, ele não precisa sair de caminhoneiro para cientista da computação. Pelo contrário, vão criar demandas para mais mão de obra não qualificada, porque agora o mercado pode se dar o luxo de pagar isso.